Fábio Carilli fala sobre intensidade, sobre Ryan e a recomposição e sobre as substituições. É o corte de ontem lá no Maracanã que a gente vai fazer agora no nosso Boa Noite Vascaíno. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E o time nem teve folga. Treinou hoje pela manhã no centro de treinamento Moacir Barbosa. O time, os jogadores que participaram do empate 0-0 com o Flamengo fizeram o treinamento regenerativo na academia. E quem não participou do jogo e os goleiros foram a campo. Bom, e como prometido, vocês viram na íntegra ontem a coletiva, na verdade não na íntegra porque a internet no Maracanã é um horror. Mas depois a minha gravação da entrevista coletiva lá no Maracanã, pós-empate sem gols com o Flamengo. E agora a gente vai fazer o corte. Que eu questionei o técnico Fábio Carilli por que o Vasco não mantém a intensidade nos 90 minutos. Começa com um jogo bem intensivo e vai caindo ao longo da partida, principalmente no segundo tempo. Ele deu um motivo, veja. Fábio, boa noite, Thiago Tocha, Vasco Velocidade. O Vasco começou o primeiro tempo com muita intensidade, por não ser exagero se fosse para o intervalo com a vitória parcial, e diminuiu isso no segundo tempo. Por quê? Boa noite, Thiago. A gente vem nessa sequência como todos, e a gente sabe que para esses grandes jogos precisa ser intenso, né? O que mais me deixa feliz hoje foi o comportamento, algo que eu cobrei muito no intervalo contra o Ceará e no final do jogo. Perder, ganhar, empatar faz parte do jogo, mas da forma que isso acontece. Então todos nós, temos os jogadores também muito indignados com o comportamento lá, e hoje teve um comportamento bem positivo, né? Sei que o Léo foi considerado o melhor jogador em campo, mas a gente criou também. Se tivesse um pouquinho mais de capricho ali, a gente poderia ter finalizado com gols, né? A resposta foi muito boa desse grupo depois da cobrança que nós fizemos. Também foi questionado sobre o Ryan, que ainda estará se adaptando à função de ponta, e ele não conseguir fazer esse trabalho de recompor, né? De recomposição para que os laterais, no caso aí na ponta direita, ele fique uma avenida. E o Fábio Carilli falou sobre por que optou pelo Ryan em vez do Garri. Veja. Eu já falei isso algumas vezes, né? Todos os jogos do Vasco, se possível, eu quero jogar em São Januário. É a nossa casa. Já falei isso também desde a minha apresentação, quanto é difícil jogar ali. Eu sei o quanto que é, como atleta e como técnico, às vezes que eu vim, e auxiliar também. Mas a gente sabe que a polícia não libera para esse jogo. Então a gente não tem muita escolha. Já falando sobre isso, temos uma decisão terça-feira, espero demais o apoio do torcedor. Jogo importante, 2 equipes com 4 pontos. Sabemos que classifica um só, o segundo vai para uma repescagem contra o terceiro da Libertadores. Vai ser muito importante que a torcida vá e nos apoie, jogue com a gente ali, que a gente sabe o quanto que a gente se torna mais forte. Em relação às reposições, eu acho que no final do jogo ali a gente deixou de jogar, a gente teve situações de ter passe e a gente preferiu isolar e se fechar. A gente tinha passe por perto, a decisão nossa não foi de ficar com a bola, foi para desfazer dela. E aí o que a gente tinha programado, trabalhado e para o jogo acabou fugindo um pouco na parte final. A gente teve chance sim de fazer passe. Depois a gente assiste o jogo com calma para saber o porquê, mas fiquei com essa sensação que a gente poderia ter tentado jogar mais, a gente desfez da bola, e aí as nossas substituições não funcionaram, porque a gente também
não ficou com a bola. Também foi questionado sobre as substituições, porque no lugar do Paé, no banco de reservas, entrou o Lucas Sacuelo, e porque também optou em colocar o Lorde Augusto durante o jogo, veja. Não, o Nuno não saiu machucado, cansaço, ainda está nesse processo de sequência de jogos, entendendo que é o nosso país, você vai conversar com ele. Para mim tudo é novidade, altitude, sequência de jogos assim. Essas equipes ali sabem que faz 5, 6 jogos por mês. Aqui, do jogo do Santos até o final do mês vão ser 10, com viagens loucas. Então ele está nesse processo ainda, está bem, né? Acredito que não terá problema nenhum para o jogo de ordem médica. E sim, vamos esperar a parte física. O Zuccarello, eu já falei aqui para vocês que eu quero abrir espaço para os meninos. E o Zuccarello, às vezes que ele jogou, ele correspondeu. Até mesmo no clássico contra o Flamengo aqui, ele fez um jogo legal, fez um jogo bom. O Lloyd, em relação ao Garré e ao Nuno, é o que está demorando um pouquinho mais para entender e para se adaptar. Isso faz parte. É o nosso papel de trazer, mostrar, explicar, ele entender o que é o Vasco, e vai entendendo aos poucos, e daqui a um pouquinho vai ter suas oportunidades. É isso, galera. Amanhã o último treino visando o jogo de terça-feira contra o Laulos pela Copa Sul-Americana. E no Desperta Vascaíno terá o segundo tempo dos Flashes lá no Maracanã. Até mais.